Despesca lucrativa é o que o produtor mais deseja. E isso é resultado de uma produção e comercialização excelente. Se possível, em todos os ciclos de produção, era o que ele mais deseja em sua produção, em sua fazenda. Bom dia a todos, pessoal do Camarão, bom dia ao colega produtor, fornecedor, aos profissionais, futuros profissionais, bom dia a todo o pessoal do Camarão. Vamos tomar aqui o nosso café com camarão e ter o nosso bate-papo para aumentar a lucratividade aí em sua fazenda de camarão. Eu sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão. E essa questão da produção e comercialização, a cada ciclo de produção, em cada viveiro, em sua fazenda, cada um com a sua individualidade, é semelhante a uma jornada, né? O produtor inicia, não sabe como e quando e de que forma vai chegar lá. Né? Bom dia aos colegas que estão entrando aí. Bom dia, Márcio, tudo jóia? E nessa questão da fazenda de camarão, para o que o produtor deseja lá de uma despesca lucrativa, né? E na minha visão, bom dia, Rodrigo, tudo jóia aí no Rio de Janeiro? Na minha visão de como eu posso lhe ajudar, eu divido isso em 5 passos. Né? 5 passos que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Então, imagina lá que você, como produtor, está desejando uma despesca lucrativa. Né? Então, todo um processo de comercialização, de preço, de gestão da produção, você quer chegar lá no final do seu ciclo de produção. Legal. Parabéns aí, Rodrigo. Bem na época de São Francisco, né? O patrono aí dos animais, essa dia 1º de outubro. Sucesso aí, Rodrigo. Então, voltando aqui ao nosso pensamento, né? Se a gente fosse dividir em 5 passos para facilitar a minha condição de lhe ajudar. Então, você está buscando uma despesca ali lucrativa. Chegar no final de cada ciclo de produção com excelente produção, com excelente comercialização. Só que o seu primeiro passo, imagina como um carro, né? Você vai fazer um trajeto, um caminho, pretende chegar lá, mas o seu carro seria o seu sistema de produção, a sua fazenda, o seu viveiro. Que características físicas, químicas, biológicas, microbiológicas tem esse seu equipamento de produção? Às vezes a gente tem um viveiro que é melhor do que o outro viveiro, em uma fazenda que é melhor do que uma outra fazenda. Então esse sistema de produção, ele possui características próprias ali daquele seu momento físico-econômico. E ele pode ir mais rápido, mais devagar, com mais risco, com menos risco, mas ele chega lá na despesca. Né? Chega na despesca e a questão da lucratividade vai depender muito também dele lá como primeiro ponto do processo, né? Como ele tem as suas características na fazenda e como ele vai chegar lá no final. Então aqui a gente tem 2 passos importantes, o início e o fim de sua jornada. Só que no meio do caminho nós temos 3 pontos e nesses 3 pontos eu posso colaborar muito. É o que eu mais tenho trabalhado para poder ajudar os colegas produtores. E sobre ele eu vou falar hoje. Então, imagina lá o segundo ponto. A gente já falou do quinto e do primeiro. Vamos falar do segundo. Você vai fazer essa viagem lá, imagina voltando lá o seu carro, para chegar no ponto 5. No ponto 2, você precisa fazer uma verificação do carro, como que está, né? Fazer um check-up ali com o mecânico, verificar se tem algum problema, como que está naquela sua viagem. Cada viagem é uma viagem diferente. Assim como o ciclo de produção, cada ciclo de produção é uma história diferente. Então imagina lá que você vai fazer essa sua viagem para chegar lá na despesca lucrativa. Valeu, Felipe. Bom dia para você aí. Excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então você vai lá fazer a sua viagem
e precisa, assim como o mecânico, né, utilizar as ferramentas para poder avaliar o que está acontecendo ali com o seu carro. E aí a gente começa a ter uma noção do risco que estamos correndo em nossa atividade. Nós não temos essa... voltando lá ao carro, né? O carro, você vai fazer a primeira parte da sua fazenda para despesca lucrativa, e aí quando você vai utilizar a ferramenta, que seria a segunda parte, para iniciar a sua viagem, você tem uma forma de conversar com o mecânico, ver se tem algum problema, né? Pode ser um problema pequeno, pode ser um pneu, pode ser uma água, pode ser uma peça, mas você tem como avaliar o seu carro antes de começar aquela jornada. E no camarão? Nós temos lá, o nosso carro seria o nosso viveiro, né? Para a gente chegar lá no nosso destino, uma despesca lucrativa. Mas nós não temos todas as ferramentas sendo utilizadas com frequência, por algumas razões, né? Que talvez a gente não queira discutir nesse momento aqui, mas razões que envolvem a nossa participação para ajudar, mas principalmente a cabeça do produtor em aceitar esse processo, tá? Que leva um tempo. A gente entende que esses processos, né, essas crenças, levam tempo de construção na cabeça do pessoal. Por isso que eu estou fazendo esse exemplo, né? Então a gente tem um mecânico, mas o mecânico precisa de umas ferramentas. E nós, no nosso sistema de produção de alta rentabilidade potencial, que é a criação de camarão, principalmente aqui em nosso semiárido, nós precisamos de ferramentas. Ferramentas às vezes simples, para avaliar como é que está o nosso ambiente de produção. Por exemplo, nós temos muito camarão na região do sertão. Então a gente precisa avaliar como é que está a condição química da água, né? Porque senão a gente não consegue nem sair do canto. Se tem alguma deficiência de alcalinidade, dureza, cálcio, magnésio, potássio, a gente não consegue sair do canto do nosso carro, né? Nem iniciar a jornada, porque a mortalidade já acontece ali no começo. Imagina as outras silenciosas, como qualquer sistema de produção, inclusive o carro. Tem peças que são silenciosas que a gente precisa avaliar bem. Tem peças dentro do nosso sistema de produção, como doenças infecciosas de alta gravidade, como algumas viroses, e a gente conhece ali pelos sinais, né? Assim como o carro, a gente tem uma noção geral ali, presuntivo, do que pode estar acontecendo com o nosso carro. E assim como no viveiro, no nosso ciclo, nós podemos ter também essa visão presuntiva do que é que está acontecendo. Eu acho que é a ANIM, eu acho que é a mancha branca. Mas é porque esse acho, né, trazendo lá a visão para o carro, o mecânico tem que ter a melhor noção do que é que está acontecendo com aquele sistema ali, que é o carro, para trocar a peça, a melhor peça possível. E no nosso viveiro, nós trabalhamos muito no acho. E por mais que a gente tente construir as melhores ferramentas, disponibilizar, ainda tem a cultura tecnológica do acho. Então, isso é um ponto para que a gente possa refletir e tentar avaliar de que forma podemos utilizar essa ferramenta com mais cuidado, com o que ela transmite ali de informação. Então esse é o segundo ponto. Sem que eu conhecer o problema, a gente não consegue avançar no ponto seguinte, né, que é caracterizar ele. Então a gente precisa, com a ferramenta, como mecânico, né, caracterizar que tipo de problema a gente está adotando. Então a gente já está ali na terceira parte da nossa jornada, né? A gente quer chegar lá numa despesca lucrativa, sabemos que temos um sistema de produção, sabemos que temos ferramentas para avaliar a qualidade desse sistema de produção e precisamos caracterizar esses problemas. Então o mecânico ele pode ver, o problema lá no seu carro é grave, precisa trocar isso, aquilo, ou o problema é leve. No nosso caso, a gente pode ver, o problema é o vírus, mas é o vírus que está com a bactéria. Nós podemos
de repente, trabalhar uma estratégia para cuidar dessas bactérias, porque o vírus, nesse momento, não temos uma solução possível. Então, mas a gente já começa a pensar melhor na próxima etapa, quando caracterizamos bem a produção. Esse é um detalhe importante, que o nosso sistema de produção, diferente de um carro, que é um sistema determinístico, que a engrenagem ali de uma peça, as coisas são bem perfeitas, né? Mas ainda não 100% perfeito. Tem o risco, tem a probabilidade, tem, vamos dizer, a sorte, né? E no camarão é como se a gente tivesse uma teoria dos jogos, né? Tem esses jogos aí do nosso dia a dia aí, das bets, não sei o quê. Então, é como se a gente tivesse um processo como aquele, né? Só ajeitar aqui o vídeo aqui dos colegas que ajudam o nosso trabalho aqui. O pessoal que está dando um apoio aí no nosso trabalho público e privado, tá? Então, a solução, que é a próxima fase da nossa conversa, ela, como mecânico, né? Às vezes a solução é só colocar água ali no depósito, né? No depósito de refrigeração, no depósito de limpeza, né? Do para-brisa, do calibrar um pneu. Às vezes a solução é simples ali, trocar uma peça, trocar o óleo, tá? Para que a gente possa enfrentar aquela jornada, aquela viagem da forma mais segura e assertiva possível, né? Do mesmo jeito no camarão, para a gente fazer a nossa viagem, a nossa jornada naquele ciclo de produção e chegar lá em uma despesca lucrativa, às vezes a solução pode ser simples, mas às vezes a solução precisa uma coisa tradicional, mas envolve uma solução genética que a lavicultura precisa conhecer bem o problema para que ela possa adotar lá na estrutura dela de produção o melhor formato tradicional, né, da genética ali que ela tem na sua larvicultura para fornecer à fazenda uma melhor PL. Ou a solução pode ser biotecnológica, né? Pode precisar usar um biorremediador, um probiótico, mas até nesses processos biotecnológicos que hoje temos empresas de excelente qualidade trabalhando aí dentro do setor, nós precisamos das ferramentas anteriores, entender qual é o problema, ter a ferramenta de diagnóstico do problema para saber qual é o inimigo que nós estamos enfrentando. Senão a gente vai gastar energia, vai gastar tempo, vai gastar dinheiro e aquele processo de parceria com o seu colega fornecedor de probiótico, de biorremediador, pode não ser eficaz. De repente é só uma redução de matéria orgânica, mas de repente pode ser a redução de matéria orgânica e uma vibriose, ou uma outra coisa mais grave que aquela solução biotecnológica pode ajudar. Mas quando a gente não sabe qual é o problema, então fica complicado, né? E aí, imagina lá a mesma situação do médico. O médico ele precisa saber o que está acontecendo com o seu corpo para ele traçar a melhor estratégia de solução. Então, é nessa fase do projeto que nós estamos entrando, né? Vocês têm acompanhado aí a evolução do nosso trabalho, lá na estruturação física, antes da estruturação física, na busca por recurso para que a coisa fosse executada, lá na estruturação remota. Então vocês já acompanham, né? Eu fiz há uma semana atrás a Semana da Saúde do Camarão, já com uma estrutura ali melhor, né? Tinha os microfones, câmeras, né? Vocês visualizaram que, apesar da minha de amador, né? De não saber mexer nesses sistemas, mas já foi uma coisa bem legal, né? Já deu para sair uma aula, um evento bem melhor. O programa ainda fazer outro evento ainda esse ano, né? Talvez no final de outubro para novembro, nós vamos conversando. Mas o fato é o seguinte, nessa jornada, voltando à nossa viagem para encontrar uma despesca lucrativa lá no 5 pontos, nós temos lá a característica do nosso sistema de produção. E eu dei o exemplo do carro, né? Então isso seria
o seu viveiro, aquela estrutura da fazenda, o que é que ela dispõe naquele momento. Nós temos diferentes tipos de fazendas, diferentes tipos de estrutura de produção, e isso é muito importante, né, para o resultado final. Às vezes o resultado final não sai como você esperava, porque a estrutura da fazenda, o sistema de produção, a característica dele não permite. Então é a mesma coisa de um carro, né? Não dá para em um Fusquinha a gente fazer o mesmo desempenho de uma Ferrari. Cada sistema possui suas características. Então a gente precisa ficar atento sobre isso. Então esses são dois pontos importantes. Esses dois pontos a gente trabalha ali para equilibrar os 3 pontos intermediários. As ferramentas. Então nós estamos trabalhando bastante agora para os próximos meses, colocar essas ferramentas disponíveis para o setor, para que através dela a gente possa começar a entrar no ponto seguinte, né, do processo de aprendizagem, que é entender quais são os problemas de saúde do nosso sistema de produção, e no outro, que é qual a melhor solução. Tudo a gente trabalha ali com custo-benefício, que é onde a Dispesca vai fazer a avaliação final. É na Dispesca, né, naquele processo de comercialização do preço, né, que a produção também está ali de alguma forma interferindo, que nós iremos avaliar o custo-benefício daquela solução, daquele problema que estava lá no meio do caminho. Então, cada passo, né, como uma jornada, às vezes, geralmente tem os obstáculos aí no meio do caminho, né, os buracos, mas a gente vai em frente. A cada ciclo de produção, né, a gente sabe que o colega produtor de camarão é um guerreiro e chega lá. Mas, se pudesse contar com ajuda, eu acho que chegaria em melhores condições, em condições menos desgastantes, né, para aquela fazenda. E aí a gente iniciou a formação desse grupo de produtores que pretende ter uma ajuda melhor, né, e até que o nosso projeto também comece a funcionar melhor nesse sistema de apoio. Então a gente está, e todo início é nesse modelo novo, né, que é um modelo antigo, mas agora a gente está tentando aprender como trabalhar com um modelo novo. Então tem um aprendizado também de como que o sistema é construído. Esse acompanhamento mais próximo, né, buscando ajudar com os recursos disponíveis, com os recursos das parcerias, com o seu recurso, a gente fazia as ações, né, fazer o movimento, porque é um processo de aprendizado, é um processo de educação, né? Lembra lá que o processo de educação é um processo de desenvolvimento com habilidades, com criação, né? Que é o do nome do educa, mas tem uma ação, tem um movimento, né? Lembra na palavra tem educa, mas tem ação, tem movimento. Você precisa fazer algum movimento. Então não dá só para a minha parte nesse processo aqui como professor fazer uma educação sozinho, né? Eu preciso da outra parte, que é você, o colega produtor, que precisa fazer esse movimento também, precisa participar. E aí isso é diferente lá do que a gente observa, e por isso que eu acelerei o projeto, da reclamação. Então, a gente tem uma ação maior em reclamar do que uma ação maior em aprender na educação. Então, a gente gosta mais da reclamação do que da educação. Parece que é da natureza humana, né? Então, a gente precisa também construir esse aprendizado aí de positividade, buscar superar e reclamar menos e agir mais, tá? Então, a gente tem lá a ideia do mecânico, que falamos aqui no nosso bate-papo de hoje, né? Muitas vezes funciona até como um bombeiro ali, apagando um incêndio, uma emergência. Assim como a gente tem a função do médico, né? Que muitas vezes funciona como bombeiro e a gente não vai no processo preventivo de saúde. E o negócio
né, o negócio de uma fazenda, um negócio do aprendizado, em melhorar sempre, em construir boas fazendas mais lucrativas, é de uma escola de negócio, assim como é a escola de Camarão, né? Então, a gente construir ali com o aprendizado, com os problemas e indo em conjunto fazendo essa educação. Então, nós estamos, né, para quem não sabe, para quem não obteve essa informação, nós já estamos montando o grupo. Se você está recebendo essa mensagem agora, passe aí uma consulta comigo, né, um direct, um zap, alguma coisa, para saber como que você pode entrar nesse grupo especial. Esse grupo eu estarei, né, nos próximos dias, né, ajustando o início ali. É um grupo pequeno, inicial, para a gente ir ajustando a metodologia nessa nova dinâmica híbrida, né, vendo o camarão e o produtor de camarão, para fazer esses 5 pontos. A gente chegar lá na despesca lucrativa, entendendo o seu sistema de produção hoje, buscando as melhorias do seu sistema de produção para amanhã, né? Colocando em disponibilidade as ferramentas, né? Principalmente as ferramentas de diagnóstico mais conclusivas, que temos pouca disponibilidade. Eu preciso fazer umas parcerias com os colegas da universidade para que a gente possa disponibilizar aí para você. E assim a gente possa caracterizar quais são os problemas, né? Então a gente pode ter problema leve, problema médio, problema mais grave, mas para o passo seguinte, que é buscar a solução, a gente precisa compreender esses problemas. Então essa metodologia, né, do PSF Camarão, que nós estamos ajustando para ajudar você a diminuir os prejuízos com a doença e aumentar a lucratividade aí na sua fazenda. Tá legal? Então, precisa da sua participação. Essa é a parte do projeto que estamos entrando, né, iniciando a sua participação. Tá? Então, pessoal, vou ficando hoje por aqui. Um bom domingo a todos, uma boa semana de trabalho e até mais. Tchau, tchau.